Isaías 28, 21. Amém? Quem já achou, diz aí: Deus é bom. Eita glória! E a sua misericórdia dura para sempre. Amém? A palavra diz o seguinte: porque o Senhor se levantará como no monte Perazim, e se irará como no vale de Gibeão, para fazer a sua obra, a sua estranha obra, para executar o seu ato, o seu estranho ato. Amém? Pode sentar. É um versículo diferente, né, para começar o culto. Eu estava lendo a palavra do Senhor nesse versículo, e esse versículo ele me chamou muito a atenção, justamente por essa expressão. Ela começou a me chamar a atenção, o que seria a estranha obra do Senhor. O que seria essa estranha obra do Senhor? Porque não há nenhuma outra passagem que não seja essa, em que fala sobre uma estranha obra do Senhor. E o que o Senhor faz que é estranho? Não é? Sobre a estranha obra do Senhor, mas eu queria compartilhar com você essa noite justamente aquilo que Deus colocou no meu coração. Porque foi uma palavra que enquanto eu lia, Deus foi tratando isso e eu já estou com ela na minha mente há muito tempo. E eu queria trazer para a gente meditar sobre isso nessa noite. É uma passagem que ela fala sobre a ira de Deus. Quando a gente vê aqui, a gente vê que o Senhor vai se levantar para executar juízo, assim como ele fez no Monte Perazim e como ele fez no Vale de Gibeão. Mas o que foi que ele fez no Monte Perazim e no Vale de Gibeão, que ele vai fazer da mesma forma com o povo de Deus? Aqui diz que Deus está direcionando esta palavra para o povo de Israel e de Judá, e afirma que sucederá com eles o que ocorreu com os filisteus, quando Davi destruiu o exército deles como uma enchente em Baal-Perazim. Está lá em 2 Samuel 5:20, 1 Crônicas 14:11. E quando em uma outra oportunidade ele perseguiu os filisteus até derrotá-los em Gibeão, de Gibeão até Gezer, que é em 1 Crônicas 14, do 13 ao 17. Então, a primeira coisa que a gente vê é que a estranha obra do Senhor, que ele diz que vai fazer aqui, é uma obra de juízo. O Senhor, ele está irado. E quando a gente leu esses capítulos, o 28, 29 e 30 de Isaías, a gente vê por que Deus está irado com esse povo. Quando você vai lendo, vai falando diversas passagens, Deus vai falando sobre a arrogância do povo, sobre orgulho, sobre bebedeira, sobre hipocrisia, mentira, engano, tudo isso estava acontecendo. E uma das coisas que Deus, ele denuncia através do profeta Isaías, é a falta de confiança em Deus. Você consegue entender que a falta de confiança em Deus faz com que Deus se ire, que a falta de confiança em Deus ofende muito ao Senhor. E quando a gente vai trazer isso para a nossa vida, deveria trazer temor. Quantas vezes no nosso dia a dia a gente não se desespera, porque a gente coloca a nossa confiança em coisas, em homens, no salário que vai entrar, no médico, em alguma outra coisa. Não quer dizer que a gente não deva buscar isso, entende? Mas a falta de confiança faz com que a gente ofenda muito a Deus. E especificamente nesse contexto. Por que diz nesse contexto? Se você for ler nesse contexto, está dizendo que o povo de Judá, eles estavam sendo ameaçados pelo Império Assírio. E por essa ameaça eles foram se unir, foram buscar aliança, socorro com o Egito. Logo o Egito, de onde eles tinham saído, lembra? Onde eles passaram 400 anos escravizados, justamente com esse povo que não tinha compromisso nenhum com Deus. Foi justamente para esse povo que eles foram buscar arrego, em que eles foram buscar ajuda, e o Senhor com certeza não gostou dessa ideia. Foi uma demonstração de total falta de confiança no Senhor, justamente naquele lugar.
E quando eu fico pensando, quantas vezes, quando a coisa aperta, muitos de nós não queremos correr de volta para o Egito. Quando a coisa aperta, muitos de nós não queremos voltar para o engano, para o pecado sexual. Muitas vezes quer voltar para as amizades que não contribuem nada com ele. Não é? Muitas vezes a gente está lá e quando a coisa aperta, na falta de confiança, é nisso aqui que eu vou. Era isso daqui que me desestressava. É nisso aqui que eu vou. E justamente por uma falta de confiança em Deus, aí a gente passa a fazer coisas que desagradam ao Senhor. Então é muito sério quando a gente não confia no Senhor. Jeremias 17, do 5 ao 8 diz: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, que faz daquilo que é mortal a sua força e afasta do Senhor o coração. Ele é como um arbusto no deserto, não perceberá quando vier bem algum. Pelo contrário, morará nos lugares secos do deserto, em terra salgada e desabitada. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende suas raízes para o riacho. Não temerá quando vier o calor, pois sua folhagem sempre estará verde, e no ano da seca não ficará preocupada, nem deixará de dar fruto. Não é a estação que vai definir se você vai dar fruto ou não. Não é a estação que vai definir se nós vamos estar verdes ou não. É se a gente vai estar enraizado, com as nossas raízes profundas, puxando água dele. Você entende isso? Quando a gente confia, é quando as nossas raízes estão enraizadas e extraindo vida daquele. E esse riacho aqui, ele não acaba não, querido. Ele é eterno. E enquanto você estiver nele, tem vida. Enquanto você estiver nele, tem provisão, tem vida, tem aquilo que você precisa. Amém? Enquanto estivermos no Senhor, isso nós vamos dar fruto. Não precisamos ficar preocupados. Não precisamos ficar preocupados, porque Ele tem para nos prover, Ele tem vida para nos dar. Mas, se a estranha obra de Deus é executar juízo no seu povo, por que ela é um ato estranho? E aí eu comecei a meditar isso. Por que é um ato estranho? Porque a ira não é aquilo que Deus é. A ira é estranho ao caráter de Deus. Irar-se é consequência do nosso pecado. O nosso pecado atrai a ira de Deus. Deus se ira porque Ele é justo. E porque Ele é justo, Ele precisa executar juízo. Mas esse não é quem Ele é. A palavra de Deus diz que Ele é amor, que Ele é misericórdia. Esse é quem Ele é. Ele não é irado, Ele pode se irar. Até porque muitas vezes a nossa estilo de vida atrai isso. E entenda que se for necessário Deus executar juízo, Ele vai executar. Até porque o nosso Deus, Ele continua odiando o pecado, amém? É uma palavra forte, eu sei, mas vocês vão entender o que eu quero dizer. Deus, Ele continua odiando o pecado, porque o mundo por aí, eu cresci para ver o mundo querendo mostrar para crente como é que ele deve adorar a Deus. Eu vivi para ver o mundo querendo dizer para crente quem Deus é. Porque o mundo o Deus que o mundo criou parece um unicórnio colorido que só aceita tudo que você faz. Venha, peque. Ele ama você do jeito que você é. Deus, Ele continua odiando o pecado, mas a misericórdia dEle é muito maior do que essa ira. É muito maior, e é justamente sobre isso que eu quero falar sobre você. Porque a misericórdia de Deus excede todo e qualquer pecado. Ele excede tudo que você imaginar. A misericórdia de Deus, a palavra nos mostra o quanto nosso Deus é um Deus de misericórdia, e eu vou falar aqui alguns versículos, e peço que você me acompanhe. Em Deuteronômio 7:9 diz:
Portanto, sabei que o Senhor vosso Deus, Ele é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia por 1000 gerações, com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Salmo 145, 8 e 9 diz: o Senhor é clemente, cheio de compaixão, tardio em irar-se, grande em misericórdia. O Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias são sobre todas as suas ações. Lamentações de Jeremias 3:22 diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, novas são cada manhã, grande é a sua fidelidade. E Efésios 2, 4 e 5 diz: mas Deus, que é rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, mesmo estando mortos em delitos, nos fez vivos juntamente com Cristo. Amém. Deus não é um Deus irado. O nosso Deus, Ele é um Deus de misericórdia. Esse é quem Ele é. E quando eu estava lendo o Antigo Testamento, eu vi assim: quem disse que no Antigo Testamento não tem graça? Não é porque hoje a gente diz, a gente está no tempo da graça. Lógico, é uma dispensação para todos nós, que a Bíblia chama de gentios. Mas havia manifestação de graça. Até porque o juízo de Deus, até isso, ele é didático. Ele é para mostrar o quanto Ele é Deus, para mostrar para as pessoas: ei, você precisa obedecer. O pecado tem consequências. O pecado tem consequências, até isso Ele é pedagógico. E eu vejo em muitos momentos de avivamento no Antigo Testamento, em que a resposta desse povo era dizer: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eles diziam isso: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Lá em Crônicas, 1 Crônicas 16, 34, quando Davi estava tirando a arca da casa de Obed-edom e tirando para Jerusalém, ele entra em Jerusalém adorando, saltando e cantando louvores, e no meio desse louvor ele diz: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Em 2 Crônicas 7:3, quando o filho dele, Salomão, ele inaugura o templo que foi dedicado ao Senhor, acontece o seguinte: todos os filhos de Israel, vendo descer fogo e glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvaram ao Senhor, porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Lá em Esdras 3:11, quando o povo de Israel volta do exílio e eles reconstroem esse mesmo templo, diz o seguinte: que eles cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor, com estas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor por se terem lançado os alicerces da sua casa. Você entende? Pelo alvo, você é alvo dessa graça, você é alvo dessa misericórdia. E porque você é alvo, a gente deve louvar e dizer ao Senhor: o Senhor é bom e a sua misericórdia, ela dura para sempre. Amém. Esse é quem Ele é. É isso que eu preciso que você entenda. E eu não estou dizendo aqui, eu preciso que você entenda, que eu não estou dizendo aqui, né, para massagear ego de ninguém não. Até porque a gente precisa entender o quanto que Ele é. Esse é quem Ele é. Jesus, Ele disse isso em Mateus 11:29, Ele diz: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas. O quanto que está faltando esse descanso na nossa vida? É confiar que essa bondade alcançou até você. Meu querido, o seu pecado, ele pode ser vermelho, podre, sujo e fedendo. Não tem pecado que esse sangue não lave. Não tem pecado que esse sangue não possa redimir. Ser misericordioso é quem Ele é. Você já viu em alguma outra passagem Jesus falar do seu coração? Procure. Essa é a única passagem que Ele fala do seu próprio coração. Ele diz: aprendam de mim, que eu sou manso e humilde de coração. É a única hora que Ele se revela. Ele abre seu coração: eu sou assim de coração. Então aprenda de mim. Eu sou manso, eu sou humilde, eu sou misericordioso, eu sou compassivo. E é isso que Ele está dizendo. Em nenhuma outra passagem tem isso.
E outra passagem que fala, né, só para você ver como Jesus, ele faz as mesmas coisas como que havia no Velho Testamento, ele revela no Novo, sobre quando você vê que Jesus, ele entra no templo, você consegue imaginar aquele Jesus que orava, que curava, que ressuscitava mortos, que transformava água em vinho, que multiplicava os pães. De repente ele entra no templo, no lugar onde deveria o nome do Senhor ser adorado, e ele vê ali um comércio, e ele vê ali uma bagunça, e ele chega naquele lugar e sai derrubando tudo, sai daqui, dando pontapé, dando bicuda. Quem vê Jesus fazendo aquilo, imaginar o quê? Que coisa estranha. Era estranho ver Jesus executando o quê? Uma ira, tendo ira, executando o juízo. Você entende? Porque ser misericordioso é quem ele é. Era estranho ver Jesus fazendo isso, mas não se engane, se for necessário Jesus exercer, o Senhor exercer, Ele vai exercer. Ele vai exercer. Mas nós precisamos entender que toda essa misericórdia, que toda essa graça, ela é liberada sobre mim, sobre você, sobre as gerações que virão depois de você, como a gente viu aqui, mediante arrependimento e obediência. Não tem como você dizer aí, deixar que o mundo fale, que a gente deve ser isso, que a gente deve ser aquilo. A gente sabe que toda essa graça está disponível para nós, mas precisa de arrependimento. É necessário obediência. A palavra diz que, como a gente leu no versículo aqui de Deuteronômio, que todas as bênçãos virão. Você consegue imaginar como Deus, ele não mente, viu? Ele não mente, ele diz que essa misericórdia vai vir sobre mim e sobre as nossas gerações, até 1000 gerações, mas vem mediante arrependimento. E sobre o que? Obediência. É necessário que a gente obedeça. E assim como ele é misericordioso, nós também precisamos exercer misericórdia. Porque na medida que a gente mede, a gente vai ser medido. Concorda? Porque tem gente aí que espera mesmo, né? A Deus fazer justiça. Vai lá, Senhor, faz justiça. Fulano está me massacrando. Faz justiça, Deus. Pega ele. Sabe que tem gente que na verdade não está esperando justiça de Deus, está esperando vir, que Deus faça vingança por mim. Na verdade, a gente tem que pedir a Deus misericórdia, porque com a medida que eu medir ao outro, a gente vai ser medido. E isso é muito forte. Com a medida que eu medir o outro, a gente vai ser medido. Até porque, meu querido, nós mais cedo ou mais tarde vamos ser carentes de misericórdia do outro. Você já percebeu como muitas vezes, para o outro, a gente é justiça, mas quando é para nós, a gente quer todas as misericórdias. Quando a gente erra, a gente quer todas as misericórdias. Então a gente precisa dar para o outro aquilo que a gente quer para nós, não é? Porque muitas vezes a gente é só o ferido, né? Meu Deus, todo mundo me feriu, meus pais me feriram, meus professores me feriram, o pessoal do meu trabalho me feriu, minha igreja me feriu, todo mundo feriu. Ô criatura, e tu não feriu, na tua vida todinha, tu nunca feriu ninguém, não foi? Tu passasse a tua vida todinha nessa terra e nunca ferisse ninguém, não? Ou só tem santo aqui que entrou na igreja flutuando em cima de uma nuvem? Não, né? Não é porque às vezes a gente é muito fácil, a gente quer todas as misericórdias, mas a gente precisa exercer essa misericórdia sobre a vida de quem precisa. Veja um exemplo claro na Bíblia, Davi. A palavra diz que Davi, ele foi lá, cometeu adultério com Batseba, matou Urias, e do fruto desse adultério nasceu um filho. E aí o profeta Natã vai confrontar Davi. Ele faz assim: Davi, vem cá, eu vou te contar uma historinha. Aí ele começa a dizer: havia um homem rico e um homem pobre. O rico tinha muitas ovelhas, tinha muitos bois, e o pobre só tinha uma ovelhinha. E essa ovelhinha ele alimentava, crescia junto com ele, com os filhos dele, dormia até com ele, essa ovelhinha. E aí um dia chegou um visitante na casa do rico, e o rico, em vez de pegar das suas muitas ovelhas, ele pegou a ovelhinha do pobre. E aí Davi, cheio de justiça própria, diz assim:
ele merece a morte, tem que restituir 4 vezes mais daquilo que ele fez. E com a medida que Davi mede, com a medida com que ele mediu, ele foi medido. Com a mesma medida que ele mediu, ele foi medido. Sabe quantos filhos de Davi morreram de forma violenta e de forma não natural? 4. Com a medida que a gente mede, a gente é medido. 4 dos filhos de Davi, Absalão, Adonias, Amon e o próprio filho que ele teve com Batseba. Veja como é perigoso, como a gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente fala e que a gente precisa ter cuidado. Mas veja que mediante o arrependimento desse homem, o arrependimento que ele teve, ele se humilha, ele chora, ele se prostra, naquele momento, daquilo ali, justamente da mulher com que ele tinha adulterado, Deus tira um filho que justamente sobe ao trono, que é Salomão, e desse filho sai quem? A linhagem, lá na frente, quem é que nasce? Jesus Cristo, nosso Salvador. Veja que mediante a graça dele, quando a gente se arrepende, quando a gente obedece, justamente no lugar da dor, no lugar da vergonha, no lugar da humilhação, é onde Deus derrama mais graça. No lugar da tua humilhação, no lugar da tua dor, é onde Deus vai derramar mais graça. É onde ele vai mais manifestar a glória dele, para dizer, justamente foi daqui, que é para ninguém dizer que foi mérito seu não, foi eu que fiz. Foi eu que fiz na sua vida. É nesse lugar, quando a gente obedece, tem graça disponível para nós. Amém? E a gente entenderam porque eu comecei falando de juízo, entenderam porque justamente eu comecei falando de juízo. Parecia uma palavra dura, né, no começo. Ed já vem falando aqui de juízo, de morte, Velho Testamento, porque não tem como você entender a profundidade da graça e da misericórdia de Deus, se antes a gente não entender o quanto nosso pecado é vil e mortal. Não tem como se a gente não entender o quanto é morte. Não tem como uma pessoa aceitar verdadeiramente a Jesus, se ele não entender que ele verdadeiramente precisa de um Salvador. Você entende? Porque tem muita gente que aceita por conveniência. E eu não vou julgar não, porque vem aqui na frente, vai uma hora, o Espírito Santo vai lá e faz ele entender. Mas quando a gente verdadeiramente entende que a gente precisa de um Salvador, é porque antes a gente entendeu a profundidade daquilo de errado que a gente fazia. Entende? É quando a gente entende isso, é quanto a gente precisa dela. Certa vez eu estava lendo o Salmo 139, e eu nunca tinha lido o Salmo 139 nessa perspectiva. Tem como abrir aí Salmo 139, que eu queria ler só alguns versículos com você. Eu já gostava de Salmo 139, quando eu passei a ler, quando eu li sobre essa ótica, eu confesso a você que eu mesmo caí em lágrimas dentro de casa. Eu vou esperar para que a gente leia todo mundo junto. Salmo 139. 139, versículo 1. A partir do 1. Diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe conheces os meus pensamentos. Observas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Pode passar. A palavra ainda nem chegou à minha língua e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por todos os lados, põe a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é tão elevado que não posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se suba aos céus, lá estás. Se faça a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares,
Ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me sustentará. Se digo as trevas, com certeza me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras, e a noite é tão clara como o dia. Para ti, as trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe. Graças te dou, visto que modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma sabe muito bem. Você sabe por que Deus ele te ama tanto? Porque Ele te conhece como ninguém conhece. Eu posso dizer que eu sou pai, eu vim entender outro nível de amor. A gente quando é pai, né? A gente entra em outro nível de amor, a gente começa a entender. Aquela criança ali, puxa, eu gerei, eu vi nascer, eu alimento, eu sustento. A gente passa a amar aquela criaturinha ali mais do que qualquer outra pessoa. Imagina Deus que te viu quando você era um fetozinho. Você era só uma substância informe, Ele foi te cuidando, Ele foi te dando a tua língua, o teu cabelo, Ele foi te formando no ventre da tua mãe, e você foi crescendo. Você sabe quanto amor é isso? E aí eu pude entender, sabe o que? Sabe por que os nossos pecados ofendem tanto a Deus? Porque a proporção da ofensa é proporcional ao tamanho do amor. Você consegue entender isso? Deixa eu lhe dizer uma coisa. Qualquer criança aqui, dessa que foi lá para o Ministério Infantil, se qualquer uma dessa me desobedecer, eu vou dizer, no máximo eu vou dizer, que menino chatinho, vou dizer a mãe dele, vou dizer o pai dele. Mas quando é o meu filho, depois de eu já falar, reiterar, botar de castigo, fazer o que for, e ele me desobedecer, dá uma ira. É ou não é? Ou só dá em mim? Ou só dá em mim? Dá uma ira. Sabe por quê? Porque o tamanho da ofensa é proporcional ao tamanho do amor. Você sabe quando você é ofendido, alguém te calunia, alguém faz alguma coisa contra você. Quando é alguém da rua, dói, não dói? Mas quando é alguém da tua casa, quando é alguém da tua família, daquele círculo íntimo, aquela pessoa que você admira, marca a alma da pessoa, ou não é? Ao tamanho da ofensa é proporcional ao tamanho do amor. Você sabe por que Deus se ofende tanto com o nosso pecado? Porque Ele te ama muito. Ele te ama muito. E a graça, a palavra diz que ela superabunda sobre esse pecado. Ela superabunda sobre esse pecado. Então, sim, você é alvo desse amor. Você é alvo desse amor. Saiba que Ele te ama. E não há nada, meu querido. Não há nada. Às vezes a pessoa peca, e você pensa assim, não, agora dessa vez Deus... Não. Dessa vez Deus não vai me perdoar mais não. Deus não vai me perdoar mais não. Ei, meu querido, a graça dele, Ele não é feito eu e você não. Ele não é feito eu e você não. Que a gente perdoa a primeira, na segunda, na terceira a gente já pegou ranço. Enquanto houver arrependimento, a vida. Enquanto houver arrependimento, a esperança. Enquanto houver arrependimento, a cura, a vida, amor. Amém? E eu queria terminar falando sobre uma experiência que eu tive. Eu fui para o Zoe, lá no primeiro Zoe, e eu lembro que Deus ele me tratou de uma forma muito forte. Deus teve um momento que, falando muito sobre pecado, Deus me confrontou muito sobre pecado, sabe? Só que eu nunca tinha me sentido tão amassado. Sabe quando você é amassado por Deus? E olha que não interessa quantos encontros, quantas igrejas você passou, não importa. Quando você se deixa, Deus, quando você busca e você quer ter um encontro com Ele, Ele vem ter um encontro. Mas muitas vezes saiba que esse encontro não é só flores não. Ele é necessário, mas tem vezes que ele dói. E eu lembro que eu me senti tão amassado, eu pude compreender, era como se eu sentisse a profundidade do meu pecado, eu sentia o cheiro de morte. Mas não é cheiro feito esse de perfume não, era a sensação, eu não vou saber explicar para você, era a sensação de morte que o meu pecado produz, que um estilo de vida pecaminoso produz. Eu pude entender o que o Senhor... Eu pude finalmente entender o que a palavra do Senhor lá em Romanos 6:23 diz. Porque o salário do pecado é a
Morte. Mas não é pecado daquele tipo, pegou o povo na cabeça não, meu querido. É morte da alma, do espírito, é morte da família, é morte daquilo que Deus tem, é morte de propósito. Lógico, tem pecados que levam diretamente à morte física. Mas eu pude sentir isso, mas foi justamente nesse momento, eu queria pedir já para você já ir se levantando. Foi justamente nesse momento que eu me senti mais amassado por Deus. Acredite você ou não, foi um dos momentos que eu me senti mais amado por Deus. Foi um dos momentos que eu mais me senti alvo desse amor. Foi um dos momentos que eu me senti mais amado pelo Senhor, porque eu vi que o pecado, meu querido, não acredite você ou não, ele fede. O pecado, ele gera morte, mas o amor do Senhor, ele supera qualquer coisa. Ele supera tudo isso. Foi nesse momento que eu estava lá, sendo confrontado por Deus, que aí eu também pude me sentir feito Jacó. Jacó, ele estava lá, lutando com Deus, e a gente costuma levar para um lado bem metafórico. Ele estava lutando mesmo, rolou chute, soco, mata-leão, ele estava ali, mas muitas vezes é isso que a gente precisa. Ei, meu irmão, se deixe ser confrontado por Ele, porque com Deus, meu querido, ou você perde ou você perde. Se você não entrar para o confronto, você perde. E se você entrar para o confronto, você perde também. Mas aí você perde um estilo de vida pecaminoso, você perde o destino de morte, você perde tudo isso e você ganha vida. Você pode ganhar vida. Se deixe ser confrontado com o Senhor. Queira, anseie, saia da presença dele mancando. Eu saí de lá mancando, mas é melhor sair mancando da presença de Deus do que por fora estar perfeito e por dentro sujo. E por dentro sujo, fedendo. Você entende? Se deixe ser tocado pelo Senhor e saia mancando da presença dele. Para que você sempre se lembre, quando você mancar, quando você vê a ferida, quando você vê a cicatriz, você diz: aqui foi o lugar da minha cura. Foi nesse lugar que Deus me curou. E para aquela vida eu não volto nunca mais. Amém, meus irmãos? Glória ao nome do Senhor Jesus. Mesmo sendo assim,